Gente, essa última questão aqui, a questão 10, ele pergunta o seguinte: durante uma apresentação circense, um artista se apresenta com sua motocicleta em um globo da morte de raio R. Então, estão vendo aqui o globo da morte, o raio R, certo? Num dado instante da apresentação, a motocicleta passa pelo ponto mais alto. Estão vendo? A motocicleta está passando aqui pelo ponto mais alto do globo, conforme ilustrado na figura. Para não cair, gente, verticalmente, a motocicleta deve possuir uma velocidade mínima, né? Porque não é qualquer velocidade que ele consegue fazer o looping. Se ele não tiver uma velocidade mínima predeterminada, ele vai chegar aqui, ó, vai parar, aí a ação da gravidade vai fazer com que ele caia, né? Vai puxar ele para baixo. Considere M, considere M a massa total, motociclista mais artista, Fn a força normal e G a aceleração da gravidade. Desprezando o atrito dos pneus da motocicleta com o globo, qual é a expressão correta da velocidade mínima? Gente, eu quero determinar qual é a velocidade mínima que ele tem que ter no ponto mais alto. Ó, se ele estivesse passando aqui no ponto mais baixo, vou representar aqui por essa bolinha. Ó, se ele estivesse passando aqui no ponto mais baixo, quantas forças atuariam sobre ele? Duas. Duas, né? Você teria quais? Força peso, puxando ele para baixo, o motociclista, e a força normal. Lembrando que para ele fazer a curva, tem que ter uma resultante centrípeta. E essa resultante centrípeta aponta para onde? Para o centro. Então, para ele fazer a curva, a força resultante centrípeta teria que ser a força normal menos a força peso, né? Para ele fazer a curva, tem que ter uma resultante apontando para o centro. Para a resultante apontar para o centro, a normal tem que ser maior que a peso. Então, no ponto mais baixo, ficaria N menos P. No ponto mais alto, o que acontece quando ele passa lá no ponto mais alto, gente? Ó, no ponto mais alto, eu tenho quantas forças atuando sobre ele? Duas também. Eu tenho a força peso, ó, puxando o motociclista para baixo. E normal também para baixo. Ó. Cuidado, hein? A normal aqui não é para cima, não. Ó, normal é para baixo. Por que a normal é para baixo? Porque na hora que ele passa lá no ponto mais alto, ele empurra o globo para cima, né? Os pneus da moto empurram o globo para cima. Aí o globo empurra ele para baixo. Então você tem uma normal para baixo. Então nesse ponto aqui, as duas apontam para baixo. Então a força resultante centrípeta, nesse caso, é a normal mais o peso. Mas, considerando que ele está passando com a velocidade mínima, a menor velocidade possível acontece quando? Acontece quando ele tem um contato mínimo possível com o globo. Se ele passar com uma velocidade muito, muito pequena, o contato dele com o globo, com a parede do globo, é tão pequeno esse contato, que a gente diz que essa normal, certo? A gente diz que a força normal, a normal é igual a zero. Certo? Considerando que a velocidade é a mínima possível, a normal é igual a zero. Então, nesse caso, eu digo que a força resultante é igual à própria força-peso, certo? Considerando, gente, ó, que eu estou dizendo que o motociclista está passando com a velocidade mínima. Então, a normal é igual a zero. Então, vai ficar força resultante centrípeta igual a força-peso. Como é que a gente calcula a força centrípeta? Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, igual a força-peso, que é mg. Aí olha que legal, ó. A força resultante, a velocidade, né? Aqui no caso é a velocidade mínima, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é a velocidade mínima, gente. A velocidade mínima não depende da massa. Ó, não me interessa qual é a massa do motociclista. Para eu saber a velocidade mínima, eu só preciso saber do que? Vamos chegar na expressão agora. O raio está dividindo, passa para cá multiplicando. Então vai ficar V ao quadrado, V mínima ao quadrado é igual a R vezes G. Certo? Logo,
Aqui vai ficar, ó, raiz de RG. Então, essa é a resposta aí, ó. Velocidade mínima não depende. A velocidade mínima, notem isso, importante. A velocidade mínima não depende não depende da massa do corpo. Estão vendo aí, ó? Só depende do quê? Só depende do raio. Quanto maior o raio, maior é a velocidade mínima. Então, nossa resposta é registro geral, RG. Agora sim.